Olá a todos, sejam bem-vindos ao TotalCAD. Eu sou o Luiz André e vou apresentar para vocês a solução para um problema muito recorrente para quem trabalha com SketchUp e V-Ray. Se tem uma coisa que a gente passa o tempo todo fazendo é configurando materiais e iluminação. Configuramos brilho, reflexo, transparência, aplicamos o material, ajustamos e mandamos renderizar. Dentro desse processo, nós vamos gerando uma série de imagens, que na verdade são imagens de teste. A gente quer ver como que o material ficou, o comportamento dele em determinada iluminação, composição da cena, outros ajustes ali totalmente necessários. E dentro desse processo você faz um render, 2, 3, 4, 10, diversos. Isso vai gerando um monte de imagens que a gente não sabe muito bem o que fazer com elas. Acaba sendo muito comum você vir nesse disquetinho aqui em cima e salvar ela dentro da sua pasta. Faz um novo render, salva novamente. Só que esse processo vai sobrecarregando o seu espaço disponível ali dentro da pasta e te gerando um problema ali de organização. Você tem que separar o que são imagens de teste das imagens finais, que são renders para entrega para o cliente. Pensando nisso, o V-Ray oferece para a gente a janelinha chamada History, onde eu posso armazenar esses renders de teste de uma maneira separada das demais imagens. Como é que eu trabalho com ela? Dentro da Frame Buffer, finalizei um render de teste aqui com metais, dois vasinhos que eu peguei aqui como cobaia. Eu tenho esse Hzinho aqui embaixo. Clicando nesse Hzinho, ele vai habilitar essa janela aqui do lado esquerdo. Provavelmente, quando você habilitar ela pela primeira vez, todas as funcionalidades aqui estarão desligadas. Para habilitar, você tem que clicar nesse primeiro botão, Enable VBF History. Clicando nele, no meu caso, ele simplesmente habilitou os botões. No de vocês, provavelmente, ele vai abrir a History Settings, que é esta janelinha aqui. O que seria essa janela? Ele quer saber aonde você vai armazenar essas renderizações de teste. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é clicar nesses três pontinhos e direcionar para uma pasta qualquer. Eu costumo jogar na pasta Documentos, assim todos os testes vão para o mesmo local. Cliquei em Selecionar pasta, porém ele me habilita outras possibilidades. Eu posso jogar na pasta do arquivo atual, nessa Use Project Path, então ele bloqueia esse campo, então todas as imagens de teste vão diretamente para a pasta do arquivo. Eu tenho outras funções aqui embaixo. Eu tenho o Autosave, que é para toda vez que eu fizer uma renderização, ele salvar a imagem. Complete Render Only, somente imagens finalizadas de render, ele não salva renders parciais. Auto Load Color Correction, se eu tiver algum ajuste de Color Correction, ele já carrega e aplica na imagem. E esse Resize VBF On Load Image, que dependendo da renderização que eu fiz, eu tenho tamanhos diferentes, então ele automaticamente redimensiona. Observe que ele inclusive está marcado. E eu tenho o botãozinho OK aqui para finalizar. Cliquei em OK, não mudou nada na minha tela, ele simplesmente entendeu aonde eu quero armazenar as imagens. Para armazenar a imagem, é só clicar nesse disquetinho aqui. Cliquei no disquete e a imagem é prontamente armazenada. Eu tenho informações aqui do tamanho da imagem, do tempo de renderização e eu posso, inclusive, clicando com o botão direito, selecionar a opção Edit Comment. Eu posso adicionar comentários. Por exemplo, vou chamar aqui de render de teste. Posso clicar em Save and Close, ele finaliza e deixa essa imagem aqui armazenada. Tá, mas qual que é a diferença aqui de armazenar essas imagens aqui e armazenar na minha pasta? A principal vantagem que eu tenho aqui é justamente o comparativo de renders. Vou fazer aqui um pequeno exemplo. Fechei essa imagem, volto na Set Editor e vou fazer alguns ajustes no meu material. Vou deixar ele com reflexo bem mais baixo e aumentar aqui o glossiness para ele ficar com um aspecto um pouco mais áspero. Feitas as alterações, eu gero uma nova renderização. Finalizado o render, eu salvo essa nova renderização. A única coisa que eu percebo aqui é que o material ficou mais claro, um aspecto mais áspero, mas qual que é a diferença dessa imagem para a imagem anterior? O processo aqui é muito simples, eu deixo selecionada a imagem anterior e eu tenho essas quatro opções aqui. Vou vir aqui na letra A, clico e ele divide a tela para mim. O que ele fez? Ele pegou o render anterior, deixou ele como A, do lado esquerdo, e o render atual ficou do lado direito como B. E essa barra eu posso movimentar ela. Então eu posso ter um comparativo muito fino de como que ficou o antes e como ficou o depois. Eu também posso mudar a orientação dessa divisão. Então esse processo de A e B,
ele vem por padrão aqui na comparativa horizontal. Se eu mantiver esse botão pressionado, eu venho aqui embaixo, comparar na vertical. Eu posso trabalhar verticalmente o comparativo. Eu particularmente gosto bastante dessa opção horizontal. Eu também posso clicar aqui na letra B, ele vai jogar o render anterior do lado direito. Então eu tenho uma outra forma de comparar. Reparem que esse processo de comparativo ele é muito mais prático do que abrir a imagem A, abrir a imagem B, ficar olhando para as duas e tentar entender o que tem de diferente aqui. Eu posso, por exemplo, puxar a barrinha aqui para cima desse reflexo, dou um zoom, e eu percebo aqui que o anterior ele estava muito bem delineado, o reflexo, e aqui ele está com um acabamento mais esfumaçado em função justamente do aspecto fosco que o metal ficou. Vou deixar aqui a divisão. Quando quiser finalizar o comparativo, basta clicar nessa letrinha A e ele já encerra o processo. Então, esse é o processo de comparativos de render com a janela History. Fica muito mais prático, muito organizado. Todas as imagens de teste são armazenadas aqui na lateral esquerda e quando você tiver alguma imagem importante, clica no disquetinho, salva na sua pasta e deixa ela separada desses rascunhos de renderização aqui. Certo, gente? Então, essa ferramenta que eu queria apresentar para vocês. Então, teremos novidades em breve. Até o próximo vídeo. Um abraço e até lá.